hora das notícias do esporte. Começa a despedida na ilha, tem até jogador anunciando aposentadoria. Diretor entrega o cargo e deixa o clube. Executivo do futebol diz que ainda não recebeu proposta do presidente Yuri Romão. Carlos Miguel. Vou fazer baixinho pra lhe poupar. Alô, Zé. Alô, Miguelito, Piquitito, Bonitito, Heitor, Lacadito. Ô Zé, boa tarde pra você. Boa Melhoras, tarde, pronta recuperação, viu, Zé? Rapaz, eu hoje estou melhor do que ontem, pior do que amanhã, Miguel. Ô, rapaz, então vamos em frente. Vou falar bastante aqui até o reloginho tocar pra lhe poupar, Zé. Abuse não, viu? Não abuse não, viu? Não, vou abusar não, Zé. A história é a seguinte. Ontem, durante toda a tarde, aconteceu uma reunião, à tarde e entrou pela noite também, com o Yuri Romão, o vice-presidente de competições Augusto Carreiras e o executivo de futebol Jorge Andrade. Nesta reunião começou a ser traçado os planos do futebol para 2024. O Sport vai disputar a Série B, mas tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil. Treinador ainda não foi contratado. O Sport vai primeiro contratar um treinador para depois começar a tratar de contratação de atletas. O que foi oficializado ontem, e somente ontem, foi a saída do diretor de futebol Felipe Coelho. Ele estava na casa desde janeiro, no Sport Clube do Recife, no cargo. Ele acabou entregando o cargo dele bem antes da Série B acabar, mas aí o presidente aceitou que ele saísse da diretoria de futebol, porém ele meio que se comprometeu a ficar até o final da Série B. E aí ele ficou mais uma semana, depois do jogo contra o Sport, contra o Sampaio Corrêa, ele acabou realmente deixando de vez a função de diretor de futebol. Então Felipe Coelho é o primeiro diretor a entregar o cargo. O cargo foi aceito pelo presidente, então ele está fora do Sport Clube do Recife. Ele até se pronunciou nas redes sociais, viu, Zé? Pediu desculpas à torcida por não ter conseguido o acesso, que era o objetivo principal da temporada. Agradeceu e foi cordial com o Yuri e também com o Carreiras e disse que sai com um aprendizado pelas duras lições que teve no comando da direção de futebol. Não no comando, né? Mas com cargo de direção de futebol. Felipe era diretor. Agora vamos para os jogadores, porque nós já trouxemos aqui no início da semana a lista de atletas que tem contrato até o final do mês. Alguns até o dia 30, outros até dezembro, mas que o Sport já começou a liberar esses jogadores que não vão ficar no clube. Por exemplo, o Igor Cariús, desde a semana passada, já tinha sido anunciada a saída dele oficialmente do Sport Clube do Recife. Ele ficou recebendo salários em dia, integralmente, mesmo com aquela punição do STJD, mas na última semana da Série B, o Sport acabou oficializando a saída do atleta. Inclusive, hoje nós vamos trazer a palavra do Yuri Romão, detalhando essa saída do Igor Cariús e por que ficou com o jogador sem poder com que ele atuasse. Mas essa é uma questão que a gente vai tratar mais na frente. Quem se despediu agora foi o atacante Fabrício Daniel. Ele que tem contrato até o dia 30, ou seja, daqui a 2 dias o contrato dele se encerraria. Se despediu oficialmente do Sport pelas redes sociais. Ele volta ao Curitiba, estava aqui emprestado na ilha por empréstimo. E lembrando que o Coxa vai disputar a Série B em 2024, então tinha que contar com esse atacante. Agradeceu as oportunidades e lamentou que não conquistou o acesso. Eu vou passar para vocês, só dizendo que o Fabrício Daniel fez 24 jogos, 4 gols e 2 assistências com a camisa do Sport. No caso do Fabrício Daniel, eu acho que ele foi injustiçado. Ele merecia ter mais tempo de bola. Não foi dado pelo técnico Anderson Moreira. Mas dos atacantes que o Sport tinha, exceto aquela boa fase do Wagner Love, ele era o melhor. Ele foi muito bem, né? No jogo contra o Sampaio Corrêa, ali ele deixou o cartão de visitas dele, que pena que foi tarde demais, né? Foi cartão de despedida, né? Cartão de despedida, bem lembrado, Zé. Agora, quem pode se aposentar? Diego Souza. Diego Souza não vai ter o contrato renovado, também acaba agora dia 30.
uma condição física dele comprometeu muito, ele chegou no segundo semestre, quando chegou em agosto ainda sofreu aquela contratura muscular durante um treino, ficou quase 50 dias sem poder estrear com a camisa do Sport. Quando estreou, fez aquele gol contra o ABC, lá no Frasqueirão, foi o único gol dele nesse semestre de 2023. Aliás, pelas contas aqui, posso estar enganado, viu, Zé? Mas foi o único gol que ele fez este ano. Porque se não vejamos, ele veio do Grêmio, na segunda passagem dele no Grêmio em 2020. Ele fez em 2020, cadê? Eu tenho aqui, 28 gols em 2020, com a camisa do Grêmio. Em 2021, 24 gols. Em 2022, 19 gols. E ele passou um tempinho também jogando no exterior, né? Antes saiu do Grêmio, aí foi pro exterior, depois acabou aportando aqui no Sport. Em 2023, ele fez o gol contra o ABC. Então, os números de Diego Souza vinham decaindo. Então, se ele não arrumar nenhum clube, possivelmente o jogador possa se aposentar aos 38 anos. Vou lembrar que o Diego Souza é cidadão pernambucano, título concedido lá na Assembleia Legislativa do Estado, e o Diego Souza tem um vasto currículo, né? São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Sport Clube do Recife, além do futebol do exterior. É danado. Você lembra, o ouvinte Transamérica lembra, o que eu falei de Diego Souza desde o início. Diego Souza já veio para cá, aposentado, Miguel. Já estava aposentado, desaposentou, veio tentar jogar, não tinha mais condição física, não tinha mais condição de obedecer o raciocínio, complicou. É verdade, complicou muito a situação física dele, né? E o detalhe, né, Zé? Um jogador que caro, porque o Sport pagava o salário dele e não era um jogador barato, e enfrentou um dilema terrível, né? Porque os dois centroavantes estavam com problemas. O Wagner Love, que também tem contrato encerrando agora, no final do mês, daqui a 2 dias, e o próprio Diego Souza, né? Então aquela parceria que foi sucesso no Palmeiras, aquela coisa de 600 gols juntos, somados, né? Logicamente, não deu certo no Sport Clube do Recife. O detalhe, viu, Zé, que eu queria chamar a atenção, não coloquei em manchete, mas todo mundo estava falando, repercutindo o que o craque Neto trouxe no programa dele na TV Bandeirantes, em relação aos 4 milhões que o Vitória teria recebido da CBF. Mas não só foi o Vitória que recebeu um adiantamento da CBF, não. O Sport também recebeu uma parte desse valor. Foram 4 clubes, né, Miguel? Isso. Dos 4, 3 subiram. Só quem não subiu foi o Sport. R$1,5 milhão de reais o Sport recebeu de adiantamento nessa reta final da Série B, porém não subiu. Vitória, Juventude, Atlético Goianiense e Sport adiantaram receitas futuras, e aí os 3 lá subiram e o Sport não conseguiu subir. Porém, R$1,5 milhão de reais caiu na conta do Sport Clube do Recife. O detalhe é o seguinte: o dinheiro para o Vitória foi liberado em 4 vezes, 1 milhão por parcela, dias 3 de outubro, 20 de outubro, 3 de novembro e 20 de dezembro. Esse foi o dinheiro que foi pago ao Vitória e possivelmente caiu próximo aí dessas datas esse dinheiro do Sport Clube do Recife. R$1,5 milhão, 27 de dezembro. Para ser mais exato, 27 de dezembro o Sport recebeu esse dinheiro adiantado também da CBF, viu, Zé? Executivo de futebol disse que ainda não recebeu proposta do presidente Yuri Romão. Pois é, ontem à noite, logo depois do Bola na Rede, eu tive a oportunidade de conversar longamente com o Agnello Gonçalves. Agnello Gonçalves é ex-executivo de futebol das categorias de base do Fortaleza, está sem clube desde setembro deste ano, e ele era um sonho antigo do Sport tê-lo como profissional desde 2017. Naquela ocasião ele foi para o Avaí. 2021 e 2022 o Sport fez sondagem, mas aí ele já estava no Fortaleza e ficou por lá. E de novo o nome dele foi sondado para trabalhar no Sport Clube do Recife. E aí
ele atendeu a nossa reportagem e de pronto ele disse: enquanto o esporte tiver a situação indefinida com o Jorge Andrade, eu não posso falar nada. O que eu posso dizer é, oficialmente não recebi nenhuma sondagem e nenhuma proposta até a noite de ontem. Porém, por questões éticas, o Jorge Andrade ainda é o executivo de futebol e eu prefiro aguardar a definição da diretoria de futebol, do presidente, para saber o que planos o esporte tem. Com outro detalhe, o Agnello Gonçalves, no bate-papo que tivemos ontem, ele afirmou o seguinte: eu não quero ser apenas um executivo de futebol, eu quero trabalhar com a gestão mais ampla. No projeto que ele tem, é algo parecido como CEO, para ser o CEO do departamento de futebol, que não é só do profissional, está interligado para comandar as categorias de base também em um projeto único, em uma única plataforma. Foram essas as palavras do Agnello. Então, até ontem à noite, nenhuma proposta oficial para o Agnello Gonçalves. Daqui a pouco você traz Yuri Romão para falar aqui na Transamérica. Exatamente, Zé. Ele vai falar justamente da questão de arrependimento. Não se arrepende de nada, nem dos erros. Coitado. Esporte. Carlos Miguel. Vamos ouvir o presidente do esporte, Yuri Romão, falando sobre arrependimento. Repercutiu bastante depois da não classificação do Sport Clube do Recife, o balanço da gestão que o presidente rubro-negro fez e alegou que não se arrepende de nada, nem dos erros. Eu nunca me arrependo de nada, tá? Posso até me arrepender de algumas coisas assim pontuais. Todas as decisões elas foram tomadas em um momento e havia uma circunstância, tá certo? Que boa parte da imprensa não tinha acesso. Então, chegar agora e dizer que eu me arrependo, que, enfim, não. A oscilação, ela foi patente, todo mundo viu, né? Havia um sentimento, né, interno de que na próxima partida vai dar tudo certo, né? Agora encontramos a melhor formação, a melhor jogada, e isso não foi acontecendo. A gente tinha um espelho, né, do primeiro semestre, um primeiro semestre avassalador, né, com gols e mais gols, jogos brilhantes. Então todos os dias a gente ia dormir achando que no próximo jogo iria voltar aquele ímpeto, aquela vontade, aquele estilo de jogo que a gente tinha tido no primeiro semestre. Mas isso não aconteceu. Mas realmente me arrepender de alguma decisão, não.